Olá, nono ano, tudo bom? Sejam bem-vindos aí, mais uma aula de história. Hoje com a nossa aula de número 30, continuando andando, né, com a nossa matéria, que a gente vai ver a partir de agora, e eu já estou ligando aqui ó, compartilhamento da tela para ajudar vocês. É uma matéria nova, né? São as independências da África e da Ásia. Nós temos muita relação dessa matéria com as matérias que a gente já está vendo ali da Guerra Fria, né? Esse contexto da Guerra Fria, no qual aconteceu tanta coisa que a gente está dizendo em todos esses capítulos, né? Intervalo democrático no Brasil teve a ver, ditadura no Brasil teve a ver, as ditaduras na América Latina tiveram a ver, e as independências na África e na Ásia também têm a ver, tudo se relacionando a essa coisa central aí, que é a Guerra Fria. Mas não é restrito à Guerra Fria, né? Claro que os países da África e da Ásia eles tinham vários motivos para se descolonizar. Todas as colonizações que aconteceram em algum momento praticamente da história, né? Em algum momento teve uma descolonização, né? Uns pouquíssimos países continuam colonizados até hoje, né? Primeiro a gente teve as primeiras colonizações que a gente teve foi lá no início quando teve o Brasil, né? Foi a época do Brasil. Então foram os países da América. E aí, em determinado momento, esses países da América ficaram livres e aí a Europa, não querendo desistir da mamata que é você ter colônias, né? Eles reforçaram mais a atenção deles na África e na Ásia, mais ou menos no momento no qual eles estavam abandonando esses países daqui da América. Eles queriam, porque queriam ter países para controlar, foram para a África, para a Ásia, com características, né, culturais e técnicas diferentes de domínio do que eles tiveram quando eles ocuparam a colônia, as colônias aqui da América, né? Porém, alguns territórios da África e da Ásia também já tinham sido colonizados antes, principalmente os do litoral, né? Então, os momentos históricos são diferentes, mas a gente pode achar essa lógica bem óbvia ali, né, de que no momento em que eles perderam o lucro dessas colônias daqui, foi a época na qual eles começaram a focar mais ali na África, na Ásia, e tanto na África quanto na Ásia, por mais que tenha diferentes características, você também tem umas lógicas básicas, assim, né, de os países manufaturados ou industrializados, que são os europeus e também depois Estados Unidos, né, Japão, esses países vão estar vendendo seus produtos mais caros, comprando os produtos primários, né, agrícolas, minérios, extração vegetal, etc., a preço mais barato, então vai ficar aquela troca, né, de eu compro mais barato, vendo mais caro, compro mais barato, vendo mais caro, compro mais barato, vendo mais caro, então sempre o lado da Europa ganhando mais lucro e sempre os lados da África, da Ásia perdendo, né? Nós temos muitos casos específicos e eu peço para vocês que vocês não foquem tanto nisso, porque por mais que pareça que é a informação mais importante, assim, que é aquela que vocês têm que lembrar, porque, senão eu vou esquecer. Entender a lógica geral do momento é uma coisa mais importante, por isso que eu pego esses momentos agora, assim, de início, por exemplo, antes de entrar no que está no livro, para tentar contextualizar sempre vocês, perco um belo tempo do vídeo fazendo isso, né? Porque eu acho que essa é a parte mais importante. Se vocês entendem essa parte, entender o resto fica mais fácil. Então, a África, ela tinha sido dominada. Hoje a gente vai ver só a parte da África, tá? Ela tinha sido dominada e você tinha tido os europeus montando ali toda uma divisão do território que era uma coisa completamente nova. A divisão política da África, que é a que está na esquerda, né? É basicamente, deve ter algumas diferenças porque esse mapa é atual, mas é, é bem próximo do que foi feito pelos europeus na época que eles invadiram ali a África e que eles sentaram entre eles para fazer uma repartição da África
aquela coisa que vocês viram lá atrás quando vocês estavam vendo imperialismo, né? Os caras literalmente fizeram uma convenção entre eles, os líderes dos países europeus mais poderosos, que iam ocupar ali a África, sentaram entre eles, discutiram diplomaticamente, de acordo com os interesses deles e o poder de cada um deles, quem que ia ficar com cada território, fizeram esse monte de linha aí na África, algumas das quais são linhas retas, ó, porque linhas retas ou muito próximas das retas, né? Porque elas não estão nem levando em consideração nada, elas não estão levando em consideração o formato do relevo ali do lugar, onde que morava cada povo, nada do tipo. Fazem até umas linhas bem retas, assim, para ser uma divisão simples, pensando apenas na repartição de poderes entre eles, os europeus. E aí são esses territórios que são mais ou menos os que estão até hoje. Enquanto que a divisão étnica, ou seja, cada grupo que você tem na África é o que está aqui na direita. Então, só de cara, né? Qual que tem mais divisões? As divisões étnicas, certo? Então, são muitos e muitos e muitos e muitos povos. Se você dividir eles com um território bem maior que não leva em consideração essa divisão, então você vai ter o quê? Você vai ter vários povos vivendo juntos. Sendo que esses povos eles tinham a própria história, né? Essa história é meio que interrompida ali pelo ataque dos europeus, pela invasão dos europeus, mas esses povos já tinham uma história, eles já tinham características culturais diferentes um do outro, eles às vezes já tinham religiões diferentes um do outro, eles às vezes tinham formas de produzir economicamente, relações de comércio entre eles, relações com a natureza diferentes entre um e outro, e muitos casos eles já tinham guerras entre eles, porque antes dos europeus chegarem, aquele continente, que nem qualquer outro da história, tinha tido as guerras deles. Então imagina, você tem vários povos que se odeiam, estão ali tipo guerreando há anos, e de repente vem um outro povo mais forte, bate em todo mundo, cerca ali o território e etc., e diz que é isso, agora vocês vão conviver, todo mundo vai ter que seguir essa lei aqui, que não é lei nem de um nem de outro. Ou então, dependendo do caso, eles escolhiam um povo que fosse mais forte na região e botavam aquele povo sob controle de todo, perdão, aquele povo controlando todos os outros e sob controle deles, né? Enfim, a Europa pouco se importou com ter cuidado e sensibilidade ali com todas essas culturas e o que elas significavam umas para as outras e o que conviver significava para elas. Eles meramente disputaram ali território e disputaram os recursos naturais ali da África entre eles. E aí durou essa situação do imperialismo com a África dominada, né, durante alguns anos, vários anos, né, questão aí de dezenas de anos, dependendo do país, centenas, né? E nessa época que a gente vai estudar agora, que você teve as independências, esses povos pequenininhos que você tinha ali ocupando um território pequeno, eles não tinham força suficiente para poder brigar, cada um deles sozinho, pela posse do seu próprio território. Então, eles tiveram que se entender como povo de um país para brigar contra a Europa, ou em certos casos eles não se entenderam e lançaram movimentos de independência separados. Ou seja, os países que sobraram e que estão vivos ainda hoje em dia, que conseguiram ficar independentes, eles não ficaram independentes com os territórios de cada povo respeitado. Eles ficaram independentes com os territórios que a Europa criou, essas fronteiras, esses formatos e essas convivências desagradáveis que a Europa tinha determinado. Resultado disso, Europa não, perdão, a África continua tendo vários e vários conflitos desses povos até hoje em dia. Isso causa problemas gravíssimos, né? E a maioria das nações ali, a maioria dos países são insustentáveis, assim, não tem uma capacidade de eles se governarem e fazerem coisas ali
para o bem daquele próprio povo como um todo, porque você tem povos ali guerreando, né, guerras civis entre os povos, ou então um grupo que ficou no poder é mais forte e está explorando todos os outros, porque ele de fato tem ódio ali pelos outros, ou então teve tanta guerra durante tanto tempo que hoje em dia nem consegue ter governo mais direito. Enfim, vários casos diferentes ali de nações que estão destruídas, e isso é um resultado direto do que foi feito ali pelos europeus. Até hoje não foi resolvido, né? E nem os países europeus, nem nenhuma outra potência do mundo está minimamente interessado em tentar resolver essas questões, né? Todas as paradas que você tem, tipo de ONU, vai lá, ou então esforço humanitário de determinados países, leva suprimentos, etc., nunca são coisas que vão resolver, de fato, as questões, né? É sempre uma coisa, bem, digamos assim, paliativa, né? Uma coisa bem temporário, nada que resolva. Os problemas são muito mais estruturais que isso. E aí, nesse contexto todo, você tem alguns elementos que contribuíram para que esses povos brigassem, resolvessem fazer suas lutas, porque independência, né, é uma briga mesmo, é algo que tem que ser resolvido na base da violência, no geral. Em pouquíssimos casos você consegue negociar ou fazer algum outro tipo de, sei lá, greve, alguma coisa desse tipo. Temos algumas exceções, né, ao longo desse capítulo, mas no geral é feito na base da guerra. Então, para você mobilizar as pessoas para fazer guerra contra um outro país que é mais rico e que já te domina há dezenas, centenas de anos, pode ser bem pesado, e a gente precisa de vários fatores para isso. Alguns dos fatores, né? Os 3 principais fatores, é bem importante de gravar, prestar atenção nisso. Primeiro, quando estava tendo a Segunda Guerra Mundial, o Hitler e o Mussolini, eles resolveram que eles iam invadir a África, né? Que eram territórios que davam lucro ali para a França, davam lucro para a Bélgica, davam lucro para, sei lá, que país europeu ali ao redor deles. E aí o Hitler representando a Alemanha nazista, o Mussolini representando a Itália fascista, eles resolveram pegar esses territórios também. Os países que já dominavam ali, tipo a Inglaterra e a França, pegaram, né, os povos que viviam ali e colocaram esses povos para brigar pelo aquele território que era deles os povos dali, né, mas que Inglaterra e França estavam sob domínio, quer dizer, estavam dominando, e aí colocaram esses povos para brigar por uma coisa que era deles, mas brigando por obrigação de quem estava dominando. Ficou uma situação muito complicada, porque o fato desses povos brigarem pelo próprio território deixou claro que aquele território era deles e não dos ingleses e dos franceses, que estavam dominando eles já muito antes de Hitler e de Mussolini. Entende? Então, essas nações aliadas que tinham domínios na África usaram ali a desculpa, né, foram hipócritas e coerentes, usaram ali a desculpa de que, não, a gente tem que enfrentar Hitler e Mussolini porque eles são dois expansionistas, eles querem pegar território, e aí o povo da África devia virar e falar assim, pô, mas não é exatamente isso que vocês fizeram com a gente, então é feio quando é o Hitler e Mussolini, mas quando é vocês pode, né? E aí isso foi alimentando a raiva, né, foi alimentando a insatisfação dessas pessoas e fez elas se levantarem para brigarem contra esse domínio. Fora que tem, tipo, experiência militar, né? Essas pessoas podem ter se acostumados ali a dar tiro, se acostumado a estratégia de batalha, alguns generais, outros militares do lugar podem ter surgido e ganhado força e ter conseguido virar lideranças para fazer esse movimento todo rolar. Aí nós temos o pan-africanismo e o pan-arabismo, que a gente já discutiu lá atrás, né? É essa noção intelectual de que a África pode ser considerada como povos irmãos ali, povos que têm características culturais parecidas e que sofreram de forma parecida nas mãos dos países europeus, ou então, isso é o pan-africanismo, né? E quando é o pan-arabismo, é a ideia de que os países ali do norte da África, que são os países que têm população árabe, esses países eles podem se juntar entre eles. A gente teve esses argumentos, essas ideias
surgindo com muita força ali ao longo da exploração capitalista, ao longo desse último século aí, mais ou menos. Então, isso fortaleceu a ideia de que, cara, se nós somos povos africanos, aqui a gente está entendendo que esses povos europeus estão dominando a gente, então a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, né? E aí abastece a luta do pessoal. E por último, que é o que eu já adiantei para vocês, né? Influência da Guerra Fria. Estados Unidos e a União Soviética estavam, né, fazendo aquela disputa, aos poucos, quase um jogo de war, né? Eles estavam fazendo aquela disputa aos poucos para manter o território local ali deles, né? Para conseguir manter uma área de influência, né, para ampliar cada vez mais o número de países que era capitalista ou ampliar cada vez mais o número de países que era socialista. E aí, nessa brincadeira, eles olharam para cada um daqueles sentimentos nacionais ali, cada um daquelas ideias de fazer independência que estavam rolando ali, com olhos de, olha, eu posso me aproveitar disso em meu favor para crescer minha área de influência. Então, os Estados Unidos e a União Soviética financiaram alguns desses movimentos, apoiaram alguns desses movimentos de independência, ou, em outros casos, brigaram contra esses movimentos de independência de acordo com qual era o ideal que cada movimento estava defendendo. A gente tem um exemplo bem claro aqui de como isso aconteceu, né? De um caso no qual isso aconteceu, a bandeira de Angola, que se a gente parar para olhar aqui, é muito parecida com o símbolo do comunismo, o símbolo do socialismo, né, que é aquela foice e martelo. Aqui, nesse caso, nós temos uma engrenagem e um facão, que dá basicamente na mesma, né, e além disso as cores preta representando a cor de pele negra e vermelho representando ideias socialistas, né. Então, essa bandeira deixa bem claro a influência que temos ali. E aí, mais uma questão interessante é a gente discutir o termo descolonização, que foi usado ali, né? Em alguns momentos, descolonização dá uma ideia de que a colonização foi acabando, quando na verdade a colonização não foi acabando. Se dependesse dos países europeus que estavam colonizando, aquela colonização ia continuar para sempre. Então, o certo é a gente falar movimentos de independência, lutas de independência, porque isso deixa claro que foi o povo dali que estava insatisfeito com a colonização, que não ia acabar se não fosse por eles, e brigaram pela própria liberdade, para a gente valorizar, né, o trabalho dessas próprias pessoas pela liberdade delas. É isso que eu já falei para vocês. E aí a gente tem alguns exercícios sobre essas questões que eu falei até agora. Por favor, pausem aí e façam. E a gente já volta em 3, 2, 1. Observe novamente as fronteiras políticas no mapa da página anterior, agora analise o mapa, né? São essas fronteiras étnicas, lotadas aqui, né, de povos diferentes. Explique por que os dois mapas são diferentes. Os mapas são diferentes porque um representa as fronteiras políticas estabelecidas na independência, com base no que já tinha sido feito antes ali pelos europeus, e o outro mostra as etnias, ou seja, cada povo pequenininho que você tinha ali. O que é possível perceber, considerando esses mapas, é que a formação dos países não considerou as questões étnicas, o que ia dar ruim no futuro, né? Quais as consequências que conflitos internos e exploração de uma etnia pela outra e etc., falta de sentimento nacional e de senso de comunidade, né? Esse tipo de coisa. 2. Marca um X na correta. Um dos fatores que contribuiu para os movimentos independentes na África foi o panafricanismo, que buscava a autonomia e a unidade dos povos africanos. Leia o texto abaixo, em seguida responda, né? Letra A, descolonização. B, por que utilizar o termo descolonização é equivocado para alguns estudiosos? É porque isso tira a ideia ali da resistência do próprio povo e da impressão de que foi algo que os países europeus que estavam dominando deram de bandeja, quando não foi. Nada disso, né? 4, complete as frases. As influências da Guerra Fria na África se deram por causa do apoio receberam do ZEA e o RSS, buscando impedir seus modelos de sistema econômicos. Muitas das delimitações territoriais se mantiveram após a independência, pois priorizavam os interesses políticos, ignorando os critérios étnicos.
seus movimentos de independência foram diferentes uns dos outros, com particularidades e interesses próprios. Por mais que tenha tido essa lógica geral, né, aí da questão da Guerra Fria, a questão da Segunda Guerra e a questão do panafricanismo e panarabismo, ainda assim cada lugar tinha seu próprio motivo, né, sua própria lógica, sua própria liderança, suas próprias técnicas de luta. Alguns casos foi briga, outros casos não foi briga, e por aí vai. Casos, né? Casos específicos. Guiné-Bissau, Angola e Moçambique são os países que eram dominados por Portugal. Você pode, se quiser, pegar o seu livro aí, né? E acrescentar isso aqui para ajudar você a lembrar. São os países dominados por Portugal. Portugal dominava esses países desde a época ali das grandes navegações, ou eu prefiro chamar de expansão marítima. A época na qual Portugal criou aquelas rotas de comércio, né? Foi chegando em vários lugares que nenhum povo europeu tinha chegado, e aí estabeleceu o controle de vários territórios. Naquela época, eles criaram as feitorias, que eram ocupações ali do litoral, né, da África. Também chegaram a fazer algumas feitorias no Brasil, né, mas no caso aqui estamos falando das da África. São pequenos portos, pequenas aldeiazinhas ali mínimas, com alguma defesa que eles criam simplesmente para ter um ponto de parada no litoral, para tornar as viagens de navio deles mais tranquilas, mas também para que aquilo ali sirva como um porto que faz comércio com o interior do país e que faz comércio com outros lugares além do mar. Então, aquele porto ia ser o ponto de ligação entre o que eles estão pegando daquele país e o que vai ser vendido, né? Na época, eles também estavam dominando o Brasil, então aqui no Brasil eles tinham lavouras de várias coisas, né? Principalmente açúcar. Eles também tinham a mineração, em determinado ponto, né? São os dois principais produtos dessa época aí do Brasil. E esses países da África, e essas atividades econômicas, elas dependiam de muita força de trabalho, muita gente que estivesse ali todo dia levantando peso, quebrando pedra, construindo coisa, derrubando árvore, esse tipo de coisa, né? Para que fosse o comércio mais lucrativo possível, eles não iam dar condições de trabalho humanitárias ali para as pessoas, né? Em vez disso, eles colocaram essa coisa extremamente errada que é a escravização, e esses escravizados vinham de onde? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, outros pontos da África, mas principalmente esses três aí. Então, o Brasil tem uma grande ligação com esses territórios, né? É uma coisa interessante da gente saber, porque fomos colonizados juntos, né? Guiné-Bissau, Angola e Moçambique eram alguns dos povos africanos que estavam dominados há mais tempo, porque os portugueses já tinham feito desde essa época daí, né? Que eu estava falando das navegações, e da mesma forma que eles nos exploravam aqui, eles exploravam a galera lá, muito do sangue, da genética mesmo, né, desses povos veio para cá, para o Brasil, conforme esses escravizados vinham morar aqui, e por aí vai. Aí nós temos alguns nomes, né, alguns nomes de partidos, só prestem atenção em alguns partidos, né? Por exemplo, na Angola, você tinha 3 grupos nacionalistas diferentes. Movimento Popular de Libertação de Angola, não precisa decorar isso, tá? União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. Eles brigavam pela liberdade, mas eles também brigavam meio que por território entre um e o outro, parte por conta dos Estados Unidos e da União Soviética aí por trás também. No Moçambique, você tinha a Frente de Libertação de Moçambique, que é a Frelimo, e você também tinha uma outra que não está aparecendo aí. Esqueci o nome da outra, e justamente o nome que eu não consigo lembrar é o nome que o livro não colocou. Talvez signifique que ela não é tão importante, né? Mas você tinha outras outros grupos ali, né? E também uma questão relacionada ao, digamos, à Guerra Fria, né? Outras formas de resistência sem ser a pancadaria, né? Tínhamos produção literária de caráter contestador e de denúncia, né? Alguns autores conhecidos
talvez vocês não conheçam, né? Mas são bem conhecidos aí ao redor do mundo, tipo Mia Couto e o Pepetela. Nós também temos greves de trabalhadores, também temos recusa de pagar impostos e esse tipo de coisa. As regiões ali do Saara Ocidental e da Guiné Equatorial tinham alguns diferentes países europeus ali no controle, mas eu acho que o principal da gente falar é a França, né? E também a Espanha. Nós temos ali, né? A França meio que tomou o controle das terras que antes tinham sido ali da Espanha, né? Então foi uma disputa pelo território que aconteceu entre os europeus, mas que manteve a desigualdade desses países. A Guiné Equatorial, por exemplo, ela saiu da dependência de um país europeu para virar um regime ditatorial, então também não mudou muito a vida, sabe? As marcas são, às vezes, muito grandes e vai demorar muito tempo ainda para conseguir se resolver isso aí ainda. Tunísia, Marrocos e Argélia meio que são da França também, ou foram até mais da França do que aqueles outros lá que chegaram a ser da Espanha, né? Você teve dois tipos ali de independência. Na Tunísia e no Marrocos foram acordos, enquanto que na Argélia foram violentos conflitos. O final da Segunda Guerra ali com a França meio debilitada fez alguma diferença em cima daquilo ali, né? Não quero que vocês decorem muitos detalhes disso não, tá, gente? Grava só o básico. Eu vou fazer perguntas mais sobre aquelas questões gerais que eu falei no início do que sobre essas coisas assim. Congo, Ruanda e Burundi eram os lugares onde você tinha os belgas, né? Belga é quem é da Bélgica, tá, gente? Então, a Bélgica estava no controle desses países. É difícil escrever com mouse, tá, gente? Por isso que fica feio assim. Esse Leopoldo II, esse cara era praticamente Satanás na Terra. Vou fazer até um chifrinho nele aqui. Porque esse cara era muito mal, ele meio que era sádico, sabe? Ele não estava simplesmente ali pelo dinheiro que aquilo ali rendia para o país, ele também tinha praticamente um ódio ali daquele povo, daquele lugar. A dominação da Bélgica, muitos dizem que foi a mais violenta que você teve. O livro colocou aqui algumas questões relacionadas a isso. Esse texto aqui diz bastante sobre isso, né? Foi grande o número de africanos dizimados em nome do marfim e da borracha, que eram os principais produtos tirados daquele lugar. Marfim, se vocês não sabem, é aquele osso do elefante, parecido com o meu bigodinho aqui, né? O elefante tem aquele ossão que fica aqui para frente, aquela presa, aquilo ali é o marfim. Muitos elefantes foram abatidos para você tirar aquilo, porque era um item de luxo, era uma coisa que você só encontrava no elefante mesmo, né? Inclusive, várias espécies de elefante estão em extinção até hoje em dia por conta do marfim. E não é algo necessário, tá? Não é algo que vai ser usado para alimentar a população, não é algo que é utilizado para fazer uma tecnologia básica, não é nada. É simplesmente uma coisa que os europeus achavam chique, eles gostavam de fazer escultura de marfim, ou então itens domésticos de marfim para, sei lá, para esbanjar, né? Para mostrar que eles eram os sinistros, né? Quando na verdade isso é uma coisa extremamente estúpida. Faz-se necessário chamar atenção para o fato de que os agentes das companhias eram compostos de toda espécie de aventureiros europeus. Ou seja, qualquer maluco que não tinha emprego, não tinha nada garantido para ele assim na vida lá na Europa, né? Esses caras iam tentar a sorte ali na África, em vez deles fazerem crimes na Europa, né, e possivelmente serem punidos para isso, eles iam num outro lugar no qual eles podiam sair pegando as coisas na base da violência. Aquilo ali tinha virado uma coisa normal. E aí eles conseguiam estar pelo menos por cima ali dentro daquela sociedade daqueles lugares, fazendo muito mal para a população local. A fome, a exploração e os maus tratos
eram cotidianos, né? E os povos africanos tiveram que lidar com isso. Sem mecanismo de controle do emprego da força física, porque basicamente as empresas que dominavam o território não era não era um governo que estava ali aos poucos tomando conta do território, né, fazendo uma exploração mais lógica, criando algum tipo de governo, pelo menos, era simplesmente as pessoas disputando as coisas na base da força física. As empresas, elas tinham literalmente exércitos próprios para pegar esses territórios e fazer a extração que eles quisessem ali e dane-se a população local. O horror predominava, mas enquanto a extração da borracha desse altos lucros, ela seria coletada, ainda que o trabalho fosse realizado a toque de chibatadas, chibatada chicote, né? Feita para punir as pessoas que não trabalhassem, e com a ajuda do fuzil para matar quem resolvesse brigar. Por isso, o sistema colonial belga foi um dos mais aterradores do continente africano, perpetuando-se durante longas décadas. Predominava a ideia de que a violência subordinava-se a fins e resultados positivos, ou seja, ganhar o dinheiro em cima daquilo ali valia a pena para eles. E Nigéria, Serra Leoa e Quênia eram lugares ali de dominação inglesa. Então você tem, né, principalmente intermediações políticas, alguns chefes locais, quer dizer, as intermediações políticas é o que faziam a dominação, né? A Inglaterra nunca foi o país, em momento nenhum a Inglaterra foi o país que ia com muita, que fazia esse estilo de ir com muitas tropas para o lugar e manter a força e ter que manter o exército lá sempre para as pessoas obedecerem. A Inglaterra sempre foi do tipo que fazia pressão política, fazia pressão diplomática, escolhia algum líder local ali que tivesse a fim de ser capaz deles, e aí botava essa pessoa no poder, organizava um golpe, alguma coisa assim. A Inglaterra sempre foi cirúrgica, não que ela não fosse violenta, né? Isso tudo são formas de violência, e ela recorria à violência de dar tiro quando ela precisava, mas ela sempre preferiu usar essa coisa diplomática, que ela teve essa habilidade diplomática, né? Então eram chefes locais que recebiam favores e se mantinham no poder para fazer o que os colonizadores quisessem, né? Então, quando você teve independência, essa independência, em geral, foi pacífica. No Quênia é que é a exceção, né, que você teve protestos e etc. E aí, África do Sul, cara. A África do Sul é o exemplo mais importante, provavelmente, prestem atenção, porque a África do Sul, ela tinha tido uma dominância dos ingleses, que ocuparam aquele território desse jeito, né, que eles conhecem, que a gente conhece, ainda deixando uma grande quantidade de pessoas negras naquele lugar. E os holandeses, eles tinham dominado parte daquele território, que eles tinham, de fato, tomado, botado alguns imigrantes deles ali e ocupado aquele território, criado populações de brancos. Então, o país tinha muitos brancos, ainda era minoria, né, mas eles ainda tinham um bocado de brancos, com uma cultura ali de brancos que era muito diferente da cultura negra. Então, racismo você tinha em qualquer um desses países aí, porque os europeus que dominavam o território e que geravam raízes ali, né, criavam filhos, etc. Essas gerações que seguiam depois sempre eram racistas pra caramba, com certeza, que nem a primeira já tinha sido, mas só intensificava. Mas nesse caso que os holandeses tinham essa questão de ficar muito convivendo entre eles ali em determinado momento, o racismo ficou mais forte do que nunca. Então, quando a, a África do Sul ficou independente, você entrou ali num outro tipo de regime, né? Que era um regime já independente, porém com os brancos no poder. A gente chamava esse regime ali, né, de apartheid, era um termo ali da língua deles, né? Que apartheid significava? Que o racismo era oficial, estava literalmente na lei dizendo que os brancos eram melhores que os negros. Não era algo que ficava nas entrelinhas, como fica, por exemplo, aqui no Brasil. Então, as leis diziam que os negros e os indianos, que também tinha uma pequena população indiana por lá,
eles eram proibidos de circular nos mesmos lugares que os brancos. Você tinha loja para branco, loja para negro, escola para branco, escola para negro. E por aí vai, né? Os bairros dos negros eram sempre separados, os piores bairros, né? Eles não tinham privilégio de acordo com a lei, viviam sob constante ameaça de perderem liberdades e dignidades, e várias eles perderam. A gente tem uma foto aqui que simboliza bastante isso, né? É um banco que diz, na época do apartheid ali, whites only. Em inglês, né? Em português, isso traduzido fica apenas para brancos. Ou seja, se tivesse um negro ali nos arredores, cheio de cansaço, passando mal, alguma coisa assim que ele precisasse sentar, e só tivesse esse banco aí disponível, ele tinha que ficar em pé ou ficar no chão mesmo, porque mesmo com o banco desocupado, os brancos dali da região não queriam nem sentar de tabela no mesmo lugar ali que o negro tinha sentado. Era o racismo dos racismos mesmo, de você não aguentar nem olhar para a pessoa. E aí vários movimentos de independência tiveram luta ali, né? Em especial, vale a pena a gente falar do Nelson Mandela, vale a pena vocês lerem aí a vida deles, não vou ler agora, porque é um bocado de coisa, né? Mas o cara lutou ali pela paz na África do Sul e pela igualdade, né? Em determinado momento ele conseguiu virar, ele chegou a ser preso, né? E aí ele escreveu livros quando ele estava na prisão, mas em outro momento ele virou presidente do país, né? O primeiro presidente do país deles, perdão, o primeiro presidente negro do país deles, né? Ganhou o Prêmio Nobel da Paz também, é um cara cheio de realizações. Ele morreu há pouquíssimos anos atrás, né? 2013, se não me engano. E ele era um grande líder, era uma pessoa que todo mundo buscava saber o que ele pensava das coisas que aconteciam no mundo e por aí vai. Muita gente traz ele como um dos seres humanos mais heróicos, mais incríveis que a gente já teve. Peraí, eu pulei uma página, eu acho. Ah, não, pulei não. É porque o que eu estava pensando era da Ásia. Peraí. A partir daqui já é a Ásia, né? Então a gente fica por aqui na aula de hoje. Vocês podem fazer o exercício e a gente já volta. Ok? 3, 2, 1 e cá estamos. Ligue os colunas dos países africanos com os respectivos países europeus que empreenderam políticas imperialistas em relação a eles. Se eu for cobrar de vocês, né, detalhes dos países no geral, acho que o máximo que eu vou cobrar é isso daí. Eu acho que esse lance da África do Sul, né, com o Mandela, talvez eu cobre. O lance do Brasil, ele ter uma relação com Angola, Moçambique, talvez eu cobre, mas sabe, só essas coisas assim que chamam mais atenção. Eu não quero que vocês saibam data, o nome de cada movimento de luta por independência, esse tipo de coisa não é o que importa mais para mim. Talvez saber qual país que dominou cada lugar possa ser interessante, né? Nós temos Tunísia, Marrocos e Argélia, dominados pela França, Saara Ocidental e Guiné Equatorial, dominados pela Espanha, com alguma presença da França em determinado momento. Congo, Ruanda e Burundi, dominados pela Bélgica, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e Cabo Verde também, voltou aqui, né, dominados por Portugal. Leia o texto abaixo, seguida responda qual assunto tratado no texto, o pensamento africano, a importância do panafricanismo para a independência desses países, quais temas passam a ser tratados pelo movimento descrito no texto. Temas como integração continental, unidade política, econômica e cultural, qual era o objetivo do movimento? Libertação da África, como um todo, né, sem tanto ligar para os povos internos. Outro texto aqui sobre apartheid, um sistema rigoroso de segregação racial, visando total separação entre brancos e negros, e os negros só iam ter alguma relação com a vida dos brancos porque é o fato de que eles iam trabalhar para os brancos, né? Então a exploração eles não queriam romper, só a convivência. Quais exemplos sobre apartheid de texto cita? Moradias com locais específicos para brancos e outros para negros, igrejas para brancos, nas quais os negros não podiam entrar, e etc. Segundo o texto, quem se beneficiava com o apartheid, os brancos ficavam com as riquezas e todas as coisas que eram bem feitas e valiosas e
confortáveis ali da vida, enquanto que os negros sempre ficavam com os piores empregos, os piores bairros, e os piores prédios, e a pior estrutura pública, né? Observar a fotografia estabelecer uma relação com o texto, nós temos aí, né, uma resposta pessoal, mas o importante é vocês repararem que é um exemplo de separação racial, né? Só que o livro esqueceu de traduzir, né? O que o texto aqui diz. Aliás, nem eu sei. Eu acho que é em holandês e acho que é metade em holandês e metade em inglês dizendo só brancos. Algo do tipo. Nem eu entendi muito bem esse exercício, né? Porque o coisa não traduziu. Mas enfim, agora vamos para a nossa folhinha impressa, né? Que vocês devem ter visto aí. Quais foram os principais fatores que contribuíram para os processos de independência na África? Explique cada um deles. Então, eu fiz uma explicação breve, né? Mas a participação de africanos na Segunda Guerra, que ajudou a chamar a atenção ao fato de que eram explorados e dominados por países imperialistas. As ideias de panafricanismo e panarabismo, que fortaleceram o sentimento de pertencimento aos povos africanos ou árabes, respectivamente, e a influência da Guerra Fria, conforme os Estados Unidos e a União Soviética decidiam apoiar ou enfrentar os movimentos de independência para fazer valer seus sistemas políticos e econômicos. Como o estabelecimento de fronteiras na época do domínio europeu prejudicava a África até hoje, é que aquelas fronteiras estabelecidas pelos países europeus não tinham levado em consideração as diferenças étnicas, de forma que, depois que as independências mantiveram os mesmos territórios, você teve várias tretas internas naqueles países. O que foi o apartheid? Quem foi o maior herói da luta contra esse regime? O apartheid era um regime que tornava o racismo oficial, negros e indianos eram proibidos de circular nos mesmos ambientes, blá, 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 blá. O advogado Nelson Mandela se tornou presidente, inclusive depois, foi o principal líder de uma grande luta política para acabar com essa discriminação tão imensa, um herói que a humanidade toda praticamente valoriza, tirando quem é racista ou quem não conhece. Paro a apresentação aqui e a nossa aula acabou. Obrigado por estarem conosco até esse momento. Conosco, né? Tem um monte de gente aqui. Por estarem comigo. Semana que vem a gente se vê e fecha essa matéria aí a tempo da prova. Um abraço para vocês e boa semana.